Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no diabetes, mas de um jeito um pouco diferente. Esquece um pouco a ideia de ser só uma doença de açúcar alto. Vamos pensar nela como uma falha de comunicação, sabe? Como se o sistema de mensagens do nosso corpo simplesmente quebrasse. É uma história sobre sinais que se perdem, mensageiros que não chegam e receptores que não escutam. Então, e se a gente pensasse nisso? E se uma doença, no fundo, não for só um sintoma, mas um problema de comunicação? Essa pergunta muda tudo, né? A gente para de olhar só para a glicose no sangue e começa a entender que o problema real são os sinais, os comandos que ou não são enviados ou são completamente ignorados pelo corpo. E é aí que a coisa fica interessante. A história do diabetes se divide em duas narrativas bem diferentes. Pensa assim, de um lado tem uma mensagem que o corpo está tipo gritando, sabe? Mas ninguém está ouvindo. É ignorada. Do outro lado, o oposto, um silêncio total. A mensagem nem sequer é enviada. Essas são as duas grandes faces do diabetes que a gente vai explorar agora. Mas antes de falar da falha, a gente precisa entender como o sistema funciona quando está tudo certo. E olha, é um sistema perfeito. É um equilíbrio de energia impecável, orquestrado por dois personagens principais, dois hormônios que são opostos, mas que trabalham juntos de uma forma incrível. E aqui estão eles, insulina e glucagon. A beleza desse sistema está na simplicidade. Pensa assim, a insulina é o sinal de opa, tem energia sobrando depois da refeição, vamos guardar. Já o glucagon é o sinal de atenção, as reservas estão baixas, está na hora de liberar energia. É como um cabo de guerra, só que num equilíbrio perfeito que mantém tudo funcionando direitinho. Agora, vamos dar um zoom na insulina. Ela é o grande sinal de que tem energia disponível, de que está tudo bem. E o papel dela vai muito além de só abrir a porta para a glicose entrar nas células. A insulina é tipo uma maestrina, sabe? Ela rege toda a orquestra do metabolismo, no fígado, nos músculos e no tecido de gordura. Ok, então como que ela faz isso no fígado? É genial. A insulina basicamente manda a fábrica de açúcar do fígado parar. Funciona assim, ó. A insulina se liga no seu receptor, na célula, isso dispara uma cascata de sinais lá dentro. E o grande truque é esse. Esse sinal, lá no final, literalmente chuta uma proteína chamada FOXO1 para fora do núcleo da célula, que é o centro de comando. Sem o FOXO1 lá dentro para dar a ordem, os genes que produzem glicose são desligados. Simples assim. É um interruptor biológico super elegante. Beleza, agora que a gente entendeu o sistema funcionando, vamos ver o primeiro grande problema. No diabetes tipo 2, a mensagem de desliga a fábrica de açúcar é enviada. O pâncreas está lá, trabalhando, produzindo insulina, às vezes até produz insulina demais. Só que o fígado e os outros tecidos, eles simplesmente não ouvem, a mensagem não chega. O nome técnico para isso é resistência à insulina. E a melhor analogia é a do rádio. Imagina que você está tentando ouvir sua estação favorita, mas o rádio está cheio de chiado, de estática. A música está lá, o sinal da rádio está chegando, mas a estática é tanta que mal dá para ouvir. É exatamente isso que acontece nas células. A insulina está lá, mas a célula não consegue escutar direito. E a consequência disso é clara. Depois de comer, um fígado saudável recebe o sinal da insulina e para de produzir glicose. Simples. Já no diabetes tipo 2, o fígado ignora o sinal. Ele continua bombeando açúcar no sangue sem parar, mesmo com os níveis já lá em cima. É como continuar pisando no acelerador do carro com um tanque já transbordando. Não faz o menor sentido. E para piorar, isso vira um círculo vicioso. As células de gordura também ficam resistentes e começam a vazar ácidos graxos no sangue. Esse excesso de gordura, que a gente chama de lipotoxicidade, vai parar no fígado e piora ainda mais a resistência. É como se aumentasse o volume da estática do rádio, deixando o fígado ainda mais surdo para o sinal da insulina. Então, até agora a gente falou de um sinal que é ignorado, de uma mensagem que não é ouvida. Mas e se a falha for ainda mais básica? E se não tiver sinal nenhum mensageiro para começar a conversa? É aqui que entra o diabetes tipo 1. A história aqui é completamente diferente. O problema não é o receptor que está com estática. O problema é a torre de transmissão. No tipo 1, o próprio sistema de defesa do corpo ataca e destrói as células que fabricam a insulina lá no pâncreas. Ou seja, não tem mensageiro. Simplesmente não tem. E sem a insulina para dar o comando de armazenar energia, a glicose fica toda solta no sangue, sem ter para onde ir. O resultado? Os níveis disparam. A gente está falando de valores perigosíssimos, muitas vezes acima de 300 miligramas por decilitro. O corpo simplesmente não tem a menor condição de usar ou guardar todo esse açúcar. Na ausência total de insulina, o corpo entra em pânico. Ele acha que está morrendo de fome, mesmo com o sangue lotado de açúcar. Então, no desespero, ele começa a queimar gordura de um jeito frenético.
O problema é que essa queima gera uns resíduos ácidos, os corpos cetônicos. Eles se acumulam e deixam o sangue perigosamente ácido. Isso é a cetoacidose diabética, uma emergência médica gravíssima. Certo. Então não importa se é pela resistência do tipo 2 ou pela falta total de insulina do tipo 1. No final das contas, o resultado é o mesmo. O corpo fica exposto a níveis altíssimos de açúcar por muito tempo. E a longo prazo, o que era para ser energia, esse doce todo, se torna tóxico. Ele vai literalmente danificando a estrutura do nosso corpo. O primeiro jeito que isso acontece é o que podemos chamar de efeito caramelização. Sabe quando você aquece açúcar e ele vira caramelo, duro e pegajoso? É mais ou menos isso que acontece dentro do corpo. O excesso de açúcar gruda nas proteínas, como o colágeno dos vasos, e deixa eles rígidos, quebradiços. Esses compostos são os AGS, e eles basicamente aceleram o envelhecimento dos tecidos. Depois tem o efeito de inchaço celular. Em algumas células, como nos nervos e na retina, o excesso de glicose é convertido em sorbitol. E o sorbitol funciona como uma esponja, ele puxa a água para dentro da célula. A célula incha, e esse estresse todo acaba danificando tudo por dentro. A terceira via de dano é como um alarme de incêndio que nunca desliga dentro dos vasos sanguíneos. O açúcar alto ativa uma enzima, a PKC, que dispara um monte de problemas. Faz os vasos ficarem mais permeáveis, tipo vazando, faz eles se contraírem e ainda por cima aumenta a chance de formar coágulos. É um estado de alerta constante e muito prejudicial. E, por último, o estresse oxidativo. A melhor analogia aqui é a de ferrugem celular. Imagina as usinas de energia da célula, as mitocôndrias, sobrecarregadas com tanto açúcar. Elas começam a soltar uma fumaça tóxica, que são os radicais livres. E essa fumaça vai enferrujando e danificando tudo o que encontra pela frente. Ok, então a gente entendeu todo esse caos, toda essa falha de comunicação. A pergunta é, como a gente conserta o sistema? E é isso que as terapias modernas tentam fazer. Não é só sobre baixar o número no aparelho de glicemia. É sobre tentar, de formas bem sofisticadas, restaurar a mensagem que se perdeu. E olha que interessante como cada uma ataca um ponto da falha. A metformina vai lá no fígado e fala: "Ei, se acalma aí, para de produzir açúcar sem motivo." Os análogos de GLP-1 dão um empurrãozinho para o pâncreas, ajudando ele a mandar um sinal de insulina mais potente na hora certa. Já os inibidores de SGLT2 criam uma rota de fuga para o excesso de açúcar, que é eliminado pelos rins. E a terapia com insulina, bom, essa é a solução mais direta. Se o mensageiro sumiu, a gente coloca um novo no lugar. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. O diabetes nos mostra que a nossa saúde é, no fundo, uma grande sinfonia de sinais. E talvez o futuro do tratamento não seja só sobre controlar os sintomas, mas sobre realmente aprender a consertar essa comunicação quebrada. Será que um dia a gente vai conseguir não só gerenciar, mas de fato reparar essa conversa interrompida dentro do nosso corpo? Fica aí a pergunta.